Por décadas, o nome Irã apareceu nas manchetes ao lado de palavras como sanções, conflito e tensões nucleares. No entanto, todos os anos, milhares de viajantes ainda chegam aqui, entrando em cidades onde mesquitas turquesas brilham ao sol. Se você quer mais documentários como este, por favor se inscreva. Para cada inscrito e comentário, estamos doando $10 sempre que alguém se inscrever e comentar, e estamos doando para uma instituição de caridade, para ajudar as pessoas afetadas por desastres naturais e pela guerra atual. Também comente o que você achou do documentário, curta e compartilhe. Isso ajuda nosso canal a crescer. Voltando ao documentário. Os bazares antigos vibram de vida e ruínas do Império Persa ainda se erguem do deserto. Então, como é realmente visitar o Irã? O Irã é um país vasto que cobre aproximadamente 1.650.000 km², tornando-o um dos maiores países do Oriente Médio. O Irã está situado em um dos lugares mais estratégicos da Terra. Ao sul, encontra-se o Estreito de Hormuz, uma estreita via aquática por onde quase 1/5 do fornecimento mundial de petróleo passa todos os dias. O que muitas pessoas podem não perceber é a notável diversidade de suas paisagens. Em um único país, o Irã contém imponentes cadeias de montanhas, vastos desertos, florestas férteis e longas costas. Sob seus desertos e montanhas estão algumas das maiores reservas de petróleo e gás do planeta, ligando o país profundamente à economia global de energia. Mas além das manchetes, existe outra história. Uma história escrita não no petróleo, mas em milhares de anos de civilização. Muito antes da política moderna, esta terra era o coração da antiga Pérsia. Rotas das caravanas cruzavam os desertos da Rota da Seda, ligando cidades como Yazd e Isfahan. Estradas reais conectavam capitais imperiais como Persépolis e monumentos protegidos pela Unesco. E apesar dos desafios frequentemente associados ao país, a vida cotidiana continua ao redor desses locais. Comunidades próximas a sítios históricos ainda recebem viajantes, onde as tradições de hospitalidade são profundas e o patrimônio cultural permanece uma fonte de orgulho. Para entender o Irã, temos que deixar as manchetes para trás e seguir uma jornada pelo país. Um lugar onde civilizações surgiram, caíram e silenciosamente perduraram. Antes de continuar, vale a pena esclarecer um detalhe importante sobre o nome. Por séculos, grande parte do mundo ocidental se referia a esta terra como Pérsia, um nome derivado de Parsa, uma região no sul que foi o coração do antigo Império Persa. Mas o povo que aqui vivia sempre chamou sua terra de Irã, um nome que vem de uma antiga palavra persa significando terra dos arianos. Em 1935, o governo pediu formalmente à comunidade internacional que adotasse este nome nativo para uso oficial. Hoje, ambos os termos ainda aparecem, mas muitas vezes carregam significados ligeiramente diferentes. Irã refere-se à nação moderna, enquanto Pérsia geralmente evoca sua civilização antiga, cultura e passado imperial. Neste vídeo, usaremos Irã para o país como ele existe hoje, e Pérsia ao explorar as camadas mais profundas de sua história. Pois a história ainda molda o presente, precisamos voltar à Pérsia para entender o Irã de hoje. Muito antes de existir a moderna nação do Irã, esta região formava o coração da Pérsia, uma das civilizações mais poderosas do mundo antigo. De capitais reais a vastas estradas, os governantes persas construíram um império que ligava culturas distantes através do comércio e da diplomacia. No entanto, a mesma geografia que trouxe prosperidade também deixou a terra vulnerável à invasão. Ao longo dos séculos, ondas de conquistadores chegaram, desde as campanhas de Alexandre o Grande até as expansões dos califados árabes e, mais tarde, o surgimento dos impérios turco e mongol. Mas além das batalhas pela terra, outra forma de poder estava silenciosamente moldando a região: o controle dos mares.
Ao longo da costa sul do Irã, encontra-se o Golfo Pérsico e, em sua estreita entrada, o Estreito de Hormuz. Até hoje, vastas frotas de petroleiros percorrem esse estreito, transportando quase 1/5 do fornecimento mundial de energia para o mundo. Por séculos, o controle dessas águas significava muito mais do que acesso ao comércio. Significava influência sobre um dos corredores marítimos mais críticos do mundo, a passagem que liga o Oceano Índico, o Oriente Médio e os mercados da Ásia e além. Porque isso, o que acontece dentro do Irã raramente fica restrito às suas fronteiras. Quando o país permanece estável, pode ajudar a manter o equilíbrio em toda a região. Mas quando as tensões aumentam, os efeitos podem se espalhar muito além, influenciando alianças, rotas comerciais e as decisões das potências vizinhas. No entanto, a história aqui nunca se move silenciosamente. No século XX, aquelas antigas tensões retornaram de uma forma nova. Após o tumulto da Revolução Iraniana de 1979, a região já estava instável. E em 1980, o Iraque vizinho lançou uma invasão completa através da fronteira, desencadeando uma das guerras mais longas e destrutivas do moderno Oriente Médio. Quando finalmente chegou um cessar-fogo em 1988, a guerra já havia ceifado centenas de milhares de vidas e remodelado a política de toda a região. Décadas após a guerra Irã-Iraque, a região novamente enfrenta o risco de um conflito mais amplo. Em fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram uma série de ataques aéreos significativos contra alvos militares e estratégicos em todo o Irã, marcando uma das confrontações mais diretas entre essas potências em décadas. Mais uma vez, o Oriente Médio se encontra à beira de um conflito cujas consequências podem alcançar muito além da região. E ainda assim, em todo o Irã, a vida seguiu em frente. Pois nesta terra, a história nunca desaparece realmente. Ela está gravada na terra, tecida na cultura e transmitida pelas pessoas que a suportam. É um país moldado apenas pelo conflito ou uma civilização que silenciosamente perdurou por milhares de anos? E mais importante ainda, como é o dia a dia em um lugar que o mundo frequentemente entende mal? Olhe de perto o mapa aqui. No coração da Ásia Ocidental, o Irã está onde os continentes de cultura se encontram, entre o Oriente Médio, a Ásia Central e o subcontinente indiano. Por milhares de anos, essa terra se tornou uma ponte entre os continentes, onde as caravanas percorriam a Rota da Seda, exércitos cruzavam as montanhas e mercadores conectavam impérios distantes. Ao norte, o Irã faz fronteira com o Mar Cáspio, um vasto corpo de água interior que conecta o país ao Cáucaso, à Rússia e ao leste europeu. Durante séculos, os portos ao longo dessa costa ajudaram a ligar as redes comerciais persas aos mercados do norte, transformando a região em um portal entre as economias da Eurásia. A oeste, o Irã compartilha longas fronteiras com a Turquia e o Iraque. Essas fronteiras, historicamente, formaram o ponto de encontro entre o mundo persa e a esfera mediterrânea, uma fronteira moldada por impérios ao longo dos séculos e ainda uma das mais antigas delimitações políticas da região. A leste, o Irã se estende em direção ao Afeganistão e ao Paquistão, regiões que uma vez conectaram o coração persa à Rota da Seda e aos mercados da Ásia Central e do Sul. Através desses corredores, as caravanas transportavam seda, especiarias e ideias por todo o continente. Mas talvez a posição mais estratégica do Irã esteja ao sul. Sua longa costa se estende ao longo do Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz, uma das passagens de navegação mais críticas da Terra, por onde um grande volume do comércio mundial de petróleo flui todos os dias. Essa geografia única coloca o Irã na interseção de rotas comerciais continentais, corredores energéticos e influência geopolítica. No entanto, a geografia molda mais do que o comércio e a política. Ela também molda algo mais fundamental: o clima. E no Irã, o clima varia dramaticamente de região para região.
O clima do Irã é moldado por extremos que se estendem por montanhas, desertos e costas. O país contém várias zonas climáticas distintas dentro de uma única paisagem. No norte, ao longo das margens do Mar Cáspio, ventos úmidos trazem densas florestas e chuvas constantes, sendo uma das poucas regiões verdes em um país de clima seco. Mas logo além da barreira das montanhas, o ambiente muda drasticamente. Em grande parte da planície iraniana, o clima se torna árido e severo. A chuva é escassa e vastos desertos, como as planícies salinas centrais, recebem menos de 100 milímetros de precipitação por ano. Os verões aqui podem ser escaldantes, com temperaturas frequentemente subindo acima de 40 graus Celsius, enquanto os invernos nas montanhas podem cair bem abaixo de zero. Esse contraste entre costas úmidas, montanhas cobertas de neve e alguns dos desertos mais secos da Terra esculpiu a própria Terra. É aqui, nesses extremos da natureza, que surgem algumas das paisagens mais extraordinárias do Irã. No extremo norte do Irã, as montanhas Alborz se erguem como uma parede natural entre o país e o Mar Cáspio. A neve cobre muitas dessas montanhas durante boa parte do ano, incluindo o Monte Damavand, o maior vulcão da Ásia. Com mais de 5.600 metros de altura, o Monte Damavand domina o horizonte do norte do Irã. Em dias claros, seu cone vulcânico perfeitamente formado pode ser visto de Teherã, a quase 70 quilômetros de distância. Ao contrário da maioria dos picos da Cordilheira de Alborz, o Monte Damavand não é apenas uma montanha, é um enorme vulcão estratificado, formado ao longo de centenas de milhares de anos por camadas de lava e cinzas. Sua última erupção ocorreu cerca de 7.000 anos atrás, deixando para trás fumarolas quentes perto do cume. No alto da montanha, pequenos glaciares se agarram às encostas superiores, alimentando riachos que descem por profundos vales em direção à bacia do Cáspio. Devido à sua altura e isolamento, o Monte Damavand se eleva a milhares de metros acima da cadeia de montanhas Alborz, tornando-o um dos picos mais visualmente dominantes de todo o Oriente Médio. Logo além dessas montanhas, existe um mundo completamente diferente. Ao longo das costas do sul do Mar Cáspio se estende a Floresta Hircânia, um ecossistema protegido pela Unesco que existe há milhões de anos. Estendendo-se por quase 850 quilômetros pelas províncias de Jilã, Mazandarã e Golestão, essas antigas florestas datam de 25 a 50 milhões de anos, muito antes do surgimento da civilização humana. Durante o inverno, as florestas hircânicas se transformam em uma paisagem coberta por neblina. A neve se acomoda suavemente sobre o dossel denso de árvores de folha larga, enquanto a névoa paira sobre vales e encostas montanhosas, criando uma cena que parece quase atemporal. Sob esse silêncio de inverno, encontra-se um dos ecossistemas mais biodiversos da região. Abriga milhares de espécies de plantas e vida selvagem, incluindo lobos, ursos pardos e até o elusivo leopardo persa. No entanto, ao longo das paisagens do norte do Irã, a natureza não apenas moldou florestas e montanhas, mas também a forma como as pessoas vivem. Um exemplo impressionante pode ser encontrado em Khandovan. À primeira vista, as estranhas torres de pedra de Khandovan levantam uma pergunta óbvia: será que as pessoas realmente vivem dentro de um vulcão?